Boa tarde a todos e todas. Quero cumprimentar o secretário atual, o ex-secretário, que não era, enfim, obrigado a vir, foi um convite à Câmara de Vereadores. Cumprimentar o Simpa, que nos acompanha na tarde de hoje também, vários municipários, diante da gravidade do tema, eu diria. Porque, mais uma vez, essas duas explanações mostram um déficit de, no mínimo, uma diferença das informações de, no mínimo, 322 milhões de reais. E o secretário Busato falava que nós vivemos uma crise e que é preciso compartilhar as alternativas para resolver esse problema. Eu quero dizer ao secretário que, na verdade, nós vemos a tentativa, num projeto nacional, de jogar essa crise para as costas dos trabalhadores. Ontem, no almoço da Federação, a fala do Marquesan foi no sentido de dizer que os municipários vão ficar até 4 meses sem salário e, ao mesmo tempo, apresentando uma série de benesses aos grandes empresários do Rio Grande do Sul. Nós precisamos, e de Porto Alegre, nós precisamos também discutir a questão nacional, porque é verdade, existe uma crise econômica e diminui os repasses. Nós sabemos e concordamos que os repasses estaduais e nacionais reduziram, mas esse projeto que o PSDB defende aprovou no Congresso Nacional uma PEC que congela em 20 anos os investimentos em saúde, em educação e segurança, que vai piorar ainda mais os recursos para os municípios. Então, na verdade, as medidas que esses governos têm defendido é de austericídio no sentido de massacrar o conjunto da classe trabalhadora. Ontem foi votado pela Câmara um projeto da terceirização, que é o escândalo do ponto de vista dos direitos dos trabalhadores, que só tem gerado mais crise, mais desemprego, e, ao mesmo tempo, acúmulo para os que estão em cima, para as grandes elites econômicas e políticas. Sobre as questões de Porto Alegre, tem 4 temas que eu queria perguntar. O secretário falou, e o prefeito Marquesan tem falado, que a folha é 60% da arrecadação, que o comprometimento com a folha é 60%. Nós participamos, no ano passado, de todas as negociações da greve, inclusive criticando a proposta do governo passado com relação ao aumento da inflação, apenas e parcelado. E, naquele momento, o comprometimento era 47%. Nós fizemos um levantamento pelo portal Transparência e chegamos, no limite, a um comprometimento de 52%. E o prefeito tem dito em vários lugares que o comprometimento da folha é 60%. Na nossa opinião, existe uma tentativa clara de aumentar o percentual de comprometimento com a folha para justificar esta política de terrorismo e ameaça ao direito dos trabalhadores municipais. Então, nós queremos saber dos 2 secretários, porque nós acompanhamos o ano passado, acompanhamos o portal Transparência e temos a convicção de que esse dado está superestimado. 2, a quantidade de CCs. O governo tem dito que diminuiu os CCs. No mês de janeiro, foram publicados no DOPA 284 exonerações. Em fevereiro, 111 exonerações, totalizando 395. E o governo tem dito que cortou 400 CCs. Só que nos meses de janeiro e fevereiro desse ano, ocorreram mais 116 nomeações de CCs que o governo não tem tirado do cálculo. Então, aí, já é uma redução menor, e eu perguntaria para o secretário Busato, se, na opinião pública dele, a informação de que o governo Marquesan diminuiu em 400 o número de CCs da Prefeitura, porém, quando vamos analisar, chegamos a 268, se o senhor não acha que é uma redução muito discreta, entre janeiro e fevereiro, de menos de 30%, e se essas nomeações têm sido usadas para fazer uma maioria política a essas novas nomeações que estão sendo feitas. Em segundo, nós queríamos perguntar sobre a questão das obras da Copa, porque, evidentemente, houve, né, obras que nós, obviamente, criticamos muito à época, muitas dessas obras que, inclusive, não foram acabadas até hoje, e que houve um aditamento. Então, eu queria perguntar para o secretário, para ambos, qual foi o impacto provocado nas finanças municipais, a utilização não prevista desses recursos do caixa da Prefeitura para as obras da Copa, para serem concluídas em 2014, que, aliás, muitas não foram e tiveram recursos aditados. Sobre as finanças ainda municipal, acho que tem esse dado importante da correção em relação à comparação esdrúxula que o Marquesan faz, dizendo que é uma crise pior do Estado, quando, na verdade, nós sabemos que no Estado tem uma crise estrutural, que as medidas do Sartori só pioram a situação da crise, ao invés de reaver os recursos da Lei Candir e buscar uma negociação justa para o Estado do Rio Grande do Sul, mas a crise aqui é uma crise conjuntural, sobretudo de repasses. Nós temos a informação, secretário, que, aliás, a arrecadação própria do município teve um aumento de 213% entre 2004 e 2016, e não uma redução dessa questão das receitas. Então, nós queremos perguntar para o secretário Busato
essa questão dos dados, da transparência, com relação aos percentuais de comprometimento, que são, obviamente, muito inferiores à questão do Estado. E, segundo, para finalizar, se o senhor não acha esdrúxula essas medidas sendo anunciadas que passam pela privatização e pelo ataque de direitos da categoria que, na verdade, deveriam ter os salários priorizados, porque são trabalho, né, que foi desenvolvido, trabalho que não é parcelado e que sofrem cotidianamente com esta política de ameaça e terrorismo do governo Marquesan. Muito obrigado, presidente. É um prazer receber aí o antigo secretário e o secretário Busato para esclarecer essas posições das finanças, as quais a gente já tinha discutido na Comissão de Finanças e Orçamento. E, inicialmente, eu não tinha intenção de falar, mas ficar ouvindo algumas considerações e algumas afirmações que, na minha opinião, são de outro planeta, me fizeram me imputar aí o dever de vir aqui a essa tribuna. A vereadora do PSOL, Fernanda Melchiona, chama de esdrúxula as proposições de privatização e da retirada de direitos. Culpam, muitas vezes nessa tribuna, vereadores de esquerda, culpam o neoliberalismo, uma intenção de ataque deliberado aos trabalhadores, e fazem um discurso que beira a um universo paralelo, como se a gente não vivesse na pior crise brasileira que o Brasil já tem visto na sua história recente. Aliás, se a gente olhar para bastante tempo atrás, a gente não tem visto crise tão forte quanto a crise que esse tipo de ideias causaram. O que eu acho realmente esdrúxulo é fazer política fiscal irresponsável, impor burocracias, barreiras ao desenvolvimento de negócios, privilegiar certos setores para ganhar favores, como a gente muito tem visto no nosso país, e muito tem sido feito por alguns desses partidos, com o apoio do seu partido, Fernanda Melchiona, que ajudou a eleger e defender Dilma Rousseff. E depois estoura a crise decorrente desse populismo, que de fato ataca os direitos, que depois vocês fingem que o filho não é seu, o filho é de vocês, embalem e criem, o filho é de vocês. Agora não venham nessa tribuna chamar de esdrúxula políticas de privatização, de redução de gastos do Estado, de redução de impostos, como costumam fazer. No top 20 do IDH, que saiu recentemente, apenas 2 países, o top 20 de IDH, não estão no topo do índice de liberdade econômica. Sabe o que isso quer dizer, senhoras e senhores? Que liberdade econômica favorece o desenvolvimento humano. É isso que a esquerda ignora até hoje. Precisamos falar sobre liberdade econômica e precisamos tratar isso desde o município, como estão fazendo aqui os secretários, do que vir fazer discursos rasos, chamando de esdrúxula privatizações. Privatiza sim, privatiza quanto for possível. Liberdade econômica sim. Eu estou esperando até hoje os trabalhadores brasileiros fugirem para os Estados Unidos para ganhar os seus direitos nos Estados Unidos. Tem tanto direito nos Estados Unidos, né? Afinal de contas o Brasil é um dos países que mais protege os trabalhadores. Por que não estão fugindo os americanos para o Brasil para trabalhar? É porque temos uma grande rede de direitos? Ou porque somos solapados por essa política populista que vende direitos, mas que cobra deles o sangue, o suor e o trabalho para lhe entregar míseros serviços públicos? Então chega desse discurso. E estamos privatizando é pouco. A Carris, 50 milhões de prejuízo, privatiza. E vamos para frente, vamos mirar para o desenvolvimento econômico e vamos olhar o que país que está fazendo certo está fazendo. E não vamos ficar copiando o que dá errado. Muito obrigado.